versículo 1 diz: e chamando os seus 12 discípulos, Deus deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem e curassem toda enfermidade, todo o mal. Amém? Pode sentar, está orando. Deus querido, Pai eterno, a Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Deus, por estarmos na sua casa. Deus, louvamos a ti, Senhor, Deus, pela vida, Pai, pelo ar que respiramos, por tudo, Pai, que você tem realizado em nós. Pai, nos perdoa, Deus, até mesmo por aquilo que não percebemos, por aquilo, meu Deus, em nome de Jesus, que às vezes nem identificamos, mas obrigado, meu Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado que o Senhor realize em nós, Pai, a tua vontade soberana, Pai, nos dá uma noite de bênção, de paz, ó Deus, de revelação da tua palavra, ó Deus, que a tua palavra possa ir ao encontro de cada um, meu Senhor, ó Deus, porque é o Senhor, meu Pai, o teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Meu Deus, é o Senhor que torna novas todas as coisas. Deus, obrigado, meu Pai, porque só o Senhor conhece o nosso interior, como cada um aqui adentrou, como cada um está nessa hora. Deus, obrigado, meu Deus, que só o Senhor, Pai, tem um poder de ir, meu Senhor, Deus, na profundidade da revelação, meu Senhor, na intimidade de cada um. É o Senhor, meu Deus, que muda as circunstâncias. É o Senhor, meu Deus, que é um Deus de surpresa. É o Senhor, meu Pai, que faz, Pai, e realiza muito mais além daquilo que pedimos, pensamos, imaginamos. Que o teu Santo Espírito venha tomar conta, Pai, desse lugar. Deus, venha nos visitar, Deus, nessa hora aqui, meu Senhor, e realizar para os teus milagres a tua vontade soberana, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor ministrou esse versículo no dia de hoje, onde o Senhor ali chamou os 12. Louvado seja Deus, convocando os 12 para um chamado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus, então, ele convocou os 12, deu a eles poder, louvado seja Deus, poder sobre os espíritos imundos, para que então os expulsassem, para que curassem aqueles que estavam enfermos, para que eles pudessem trazer vida àquelas pessoas. Jesus já estava operando, mas agora ele ia fazer o operar, o agir através da vida dos discípulos, através dos 12, porque assim importa que eu e você também venhamos fazer, louvado seja Deus, assim como ele nos determinou que fizéssemos. Mas observe que no versículo em diante fala ali o nome de todos os discípulos e o Jesus dá uma missão. Louvado seja Deus. A Bíblia diz no versículo 5 em diante que Jesus, então, enviando os 12, ele deu uma missão a eles e disse: olha, ordenou a eles que pelo caminho dos gentios não ireis, nem em cidade de samaritanos entreis. Louvado seja Deus. Jesus alertou ali aos discípulos que eles fossem lá curar, libertar, transformar, mas que antes, ele diz no versículo 6, mas antes ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja Deus. Jesus, irmão, pelo alto preço que pagou ali na cruz do Calvário, louvado seja Deus, antes de tudo acontecer, quando Jesus foi ali a ensinar aos discípulos como agir, ele ordenou primeiro que a palavra fosse pregada para os judeus. Ele ordenou primeiro que a palavra chegasse a eles. Mas a Bíblia está escrita, irmão, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a Bíblia diz também que mas todos quantos receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Era para os discípulos levarem a palavra para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele diz, olha, indo pregar e dizendo, olha, o reino dos céus é chegado, porque o povo judeu esperava a vinda do Messias. E ele ordenou que os discípulos dissessem, olha, é chegado a vós o reino de Deus, é chegado a vós o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz aqui no versículo 8, olha, curai os doentes, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Louvado seja Deus. Jesus veio, irmão, para trazer libertação. Jesus veio para trazer a cura para o seu povo. Jesus veio porque era promessa que ele haveria de vir. E quando ele veio e fez e operava maravilhas, o povo seguia pela multiplicação ali, talvez dos pães, dos peixes, milagres, mas depois ele também ordenou que os discípulos fizessem da mesma forma, porque ele revestiu a eles de poder. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui, olha, ide, façai tudo e de graça, assim fazendo de graça e não querendo jamais receber nada em troca. Jesus ainda disse, olha, não queirais, não desejem possuir ouro, não desejem possuir prata, porque pelo bem que vocês vão fazer, pelos milagres que vocês vão operar, muitos vão querer talvez retribuir. Não é verdade? Mas Jesus alertou, não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em suas bolsas, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque o operário é digno do seu alimento. Jesus estava querendo alertar eles, olha, a dependência de vocês será do Senhor. Ao que vocês deverem desejar depender, que vocês vão desejar depender sempre do Senhor Jesus. O Senhor sempre vai requerer isso de mim e de você. De eu e você nos sentimos sempre dependentes do Senhor para todas as coisas. Porque o Senhor quis dizer, não coloca a sua confiança no ouro, não coloca a sua confiança nas suas posses, não coloca a sua confiança naquilo que vai vir às suas mãos. Porque muitos se corromperam. Porque muitos se corromperam. Louvado seja Deus. Então não tenhais nada, nem duas túnicas, nem sandália, nada, porque aquele que opera, né? Porque o operário é digno do seu alimento. O que vocês vão fazer, vocês mesmos vão ser recompensados pelo que vocês estão realizando. E isso, irmão, é a dependência que eu e você sempre vamos ter da parte de Deus, porque a Bíblia diz que é o Senhor que ao seu tempo derrama a chuva e faz cair, né, o orvalho, e também ele faz cessar. Louvado seja Deus. E ele diz aqui, olha, em qualquer cidade que vocês entrarem, ou aldeia, onde entrares, procurai saber quem nela seja digno, hospedai-vos ali até que vos retireis, e entrando numa casa, saudai-a, e se a casa for digna, né, dê a sua paz, desça sobre ela, mas se não for digna, torne a paz para vós, e em qualquer lugar que vos receber, qualquer lugar que não vos receber, e nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Jesus estava dando a missão aos discípulos. Jesus estava instruindo. Porque olha, em alguns lugares vocês vão dar a paz, vão receber a paz, vão sentar, vão entrar, vão comer, vão ser bem recebidos.
pelos judeus, mas em alguns lugares vocês não serão bem-vindos. Em alguns lugares não vão desejar ouvir o que vocês vão falar. E ele está dizendo, olha, se em algum lugar acontecer isso, de fato, quando sair, sacudir até o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que o castigo será menos rigoroso para a terra de Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Louvado seja Deus. E hoje que nós anunciamos, que nós levamos a palavra, na verdade, que nós falamos de Jesus, mas muitos não querem ouvir, mas muitos não querem nem saber. A preocupação são com outras coisas, na verdade. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia fala da visitação de Deus, a Bíblia fala da salvação do Senhor, a Bíblia fala que naquele grande dia, aquele que não estiver preparado, então será deixado para trás. Mas aquele que estiver pronto para subir, subirá, irmão, e voará, né? Ora, nos ares, se encontrará nos ares com o Senhor. Que você venhamos sempre estar a anunciar o Evangelho, a falar a palavra, a ensinar aquilo que o Senhor um dia de graça nos fez conhecer. Porque assim como de graça e alegria recebemos, assim com graça e alegria e de graça também entregamos e damos. Porque não há alegria maior para um convertido de verdade no Senhor ver o crescimento espiritual do próximo. Não há alegria maior, porque se o Senhor depois nos ordenou a levar a sua palavra, olha, você aprendeu, então ide agora, então pregai a palavra, ensinai a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já estará condenado. Mas ensina, mas então fala a palavra, mas então dê o seu testemunho. E Jesus já estava alertando ali aos discípulos, olha, muitos não vão querer nem receber vocês, mas não se preocupe, porque o juízo vem de Deus. Que Deus, né, pela sua infinita misericórdia que tem, quantas vezes eu e você negamos, quantas vezes eu e você recusamos, não desejávamos ouvir a voz, nem a palavra de Deus, ou aquelas pessoas que anunciavam, na verdade. Mas glória a Deus, porque um dia o Senhor abriu nossos olhos espirituais, o Senhor incomodou o nosso coração, o Senhor colocou dentro de nós um incômodo, um vazio, uma necessidade de alguma coisa que às vezes você não procura em muitas coisas, talvez material é procurar e ali e aqui, em conquistas e tudo, e nada funcionava. É Deus que faz isso, irmão. Glória a Deus. Porque sem mim nada podeis fazer. Mas a Bíblia diz que em ti, mas a Bíblia diz que no Senhor nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. E a Bíblia diz aqui, ainda continuando no versículo 16, o Senhor disse ali aos discípulos, olha, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes. Mas como lobos, né? Era um povo judeu. Mas Jesus está dizendo, olha, eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Senhor estava dizendo, olha, toma cuidado, porque apesar de ser o povo, né, da raiz, né, dos judeus, são como lobos. E nas igrejas não é diferente. E em muitos lugares onde também se prega a palavra de Deus, muitas pessoas não se convertem. Muitas pessoas estão querendo a vida religiosa. Muitas pessoas estão querendo seguir a vida da forma como bem está confortável o seu coração. Não como a palavra diz. Não como a palavra
nos ensina. Então, o Senhor estava dizendo: olha, muitos serão como lobos, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio, nas suas sinagogas, e vos açoitarão. Louvado seja Deus. Está dizendo, aqueles religiosos, aqueles que se dizem os doutores da lei, aqueles que se julgam ser e ter o conhecimento, eles não vão aceitar a novidade de vida, eles não vão aceitar os fatos, a realização das obras, né, a libertação, a cura, o milagre. Eles vão dizer que são demônios, eles vão dizer o contrário, eles vão querer condenar, eles vão querer colocar ali para açoitar. Mas Jesus estava dizendo: siga indo em frente e tenha bom ânimo, que Ele estaria com os discípulos. Louvado seja Deus. É uma tarefa difícil, ainda nos dias de hoje. Imagina naquela época, né? Verdade. E a Bíblia diz aqui: olha, e sereis conduzido à presença de governadores e reis por causa do meu nome, para lhes servir de testemunho a eles, e serão conduzidos também aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos procureis como o que haveis de falar. Observe essa passagem, porque naquele mesmo momento vos será dado o que haveis de falar. A Bíblia está dizendo, olha, que Jesus estaria ali presente na situação difícil, que eles passariam em frente aos reis, louvado seja Deus, em frente aos governadores, em frente aos doutores da lei. Não se preocupe com o que falar, porque naquele momento e hora será dado a cada um o que deverá ser falado. Louvado seja Deus. E muitas das vezes, ainda nos dias de hoje, quando estamos falando da palavra, quando estamos ensinando, contando um testemunho, falando alguma coisa, Deus vai trazendo à minha e à sua memória a mensagem e a palavra que deve ser anunciada. Ninguém planeja nada, irmão. Mas se não o Espírito Santo de Deus, que conhece a outra parte e que conhece a minha e a você, nos usa. Ou usa para nós também, claro, para entendermos, para ouvirmos, para recebermos a palavra, irmão, que será colocada dentro dos nossos corações. E a Bíblia está dizendo, porque não há necessidade de se preocupar com o que falar, porque não serão vós os que falarão, mas o Espírito que habita em vós. Ele falará em vós, mas o Espírito de Deus, louvado seja Deus, que conhece todas as coisas e que sabe todas as coisas, Ele trará a revelação. Louvado seja Deus. E é bênção e é assim mesmo. Muitas das vezes nós que ministramos a palavra, vimos aqui com uma mensagem, e muitas das vezes no meio da pregação a palavra às vezes muda um pouco, e o Senhor lembra outras passagens. Até mesmo dessa maneira, o Espírito de Deus que conduz, irmão, o anúncio da palavra na igreja. E ali o Senhor estava dizendo aos discípulos: olha, será difícil, mas eu estarei presente através do meu Santo Espírito para que vocês venham falar exatamente o que deve ser falado. Amém. Muitos vão aceitar, muitos vão receber, muitos vão se converter, mas muitos vão para o inferno, irmão. Louvado seja Deus, eu preciso de água. E a Bíblia diz aqui ainda no versículo 21, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais, os matarão, e odiados de todos sereis
por causa do meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. Você entendeu, irmão? Porque quando você está na sua casa confortável, com a sua família, e você recebe a revelação de Cristo, e você recebe, né, as escamas dos seus olhos caem, e você começa a ser o primeiro a mudar ali na sua casa, você vai ser alvo de muitos que vão dizer: ah, não estou gostando de você, você está diferente, ah, não estou gostando, você fazia isso, agora não faz mais, ah, não estou achando assim legal, porque agora você só quer saber de igreja, não quer saber de mais nada, isso e aquilo. Louvado seja Deus. E muitos nos odiarão por isso, irmão. Jesus está querendo falar que, olha, até mesmo os parentes, até mesmo aqueles que moram nas nossas casas, até aqueles mesmo que são os nossos vizinhos, aqueles mesmo que moram de frente, de lado, aqueles mesmo lá do trabalho, de qualquer que seja o lugar, a Bíblia está dizendo: eu odiado de todos serei por causa do meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. Mas o que entende a mensagem e guarda na tábua do coração e segue como Deus quer, será salvo. Louvado seja Deus. Não existe base alguma para eu e você estarmos aqui, se não for para nos, né, estarmos sempre a cada dia ansiosos e mais ansiosos para a vinda do nosso Senhor, irmão. Para que aquele grande dia venhamos ter dias de paz para toda uma eternidade. A dificuldade, a luta, a caminhada que nós estamos aqui, ela é temporária, está lá no túmulo, do ano tal ao ano tal. Nasceu no ano tal e até foi no ano tal. Não é verdade, irmão? Mas a Bíblia diz que aqueles que morrerem em Cristo, né, irmão, ressuscitarão primeiro. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas aqueles que em Cristo morrer, né? Mas aqueles que em Cristo morrer, por Ele viverá eternamente. Irmão, é muito clara a palavra. E a Bíblia está dizendo aqui: olha, mas quando acontecer isso, se forem perseguidos, fugir para outro lugar, porque em verdade vos digo que não acabareis de andar por todas as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. A perseguição sempre vai existir, irmão. O inimigo sempre vai usar o mal para querer nos tocar de alguma forma, para nos abater de alguma maneira, porque a Bíblia diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor, buscando uma oportunidade, e mesmo às vezes quando no ar, ele tenta criar situações para causar dor, sofrimento, para que nós venhamos nos afastar de Deus, para que nós venhamos chegar à conclusão: olha, não está valendo a pena, porque depois que eu entrei na igreja eu só recebo pedrada, porque quando eu entrei na igreja só vejo falsidade, só vejo coisa ruim e tal, e é isso e aquilo. Mas na verdade é Deus nos guardando e nos separando e nos purificando e nos tirando, né, do meio dos lobos. É o Senhor nos separando, é o Senhor mostrando para mim e para você do que adianta, né? Eu e você sermos bem recebidos aonde formos. Que adianta eu e você ganharmos o mundo inteiro e termos tudo e perdermos a nossa alma. E o inimigo, ele engana muitos com essas coisas. Mas que eu e você venhamos fazer menção, irmão, do nome do Senhor Jesus. A palavra está dizendo aqui no versículo 24, diz assim: o discípulo não é mais do que o seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se ao pai de família chamar o Beelzebul, quanto mais aos de sua casa.
Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que há de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais o que mata o corpo, escuta essa, mas a alma não pode matar. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Louvado seja Deus. Você entendeu, irmão? Porque há muitos por aí pode haver o mal de se fazer o mal para o meu e o seu corpo, não é verdade? Como muita violência que existe por aí, não é verdade? Mas Jesus está dizendo, olha, não temeis aquele que pode matar o corpo ou desintegrar o corpo, mas a alma, esse não pode fazer nada. Mas antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode fazer perecer a alma e o corpo eternamente no inferno. Porque é dele o domínio e o controle de todas as coisas. É dele, né, o operar, o agir, o convidar, o convocar, o dar a missão e mostrar aqueles que serão perseguidos, aqueles que criarão inimizades, aqueles que agirão como lobos perto de nós. Mas nenhum mal esses podem fazer comigo e com você, porque a minha, a sua alma, o meu e o seu corpo pertencem a Cristo. Porque a Bíblia diz, olha, porque se estáis em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passado, eis que tudo se fará novo, e viveremos em novidade de vida, para que o Senhor venha dar o fim, irmão, a mim e a você, não como eu e você desejar, mas como o Senhor assim desejar. Está dizendo aqui então a palavra: não se vendem 2 passos por um ceitil muito barato, contudo nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai, pois até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Glória a Deus! A Bíblia diz, irmão, que antes de eu e você nascermos, o Senhor já nos conhecia e nos chamava pelo nosso nome. A Bíblia diz que antes do nosso corpo ser formado, Ele tudo já sabia da minha e da sua vida. Louvado seja Deus. E Ele tem o domínio e controle de todas as coisas. Ao qual Ele está dizendo, olha, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, porque valei muito mais vós do que muitos passarinhos, está dizendo aqui. Porque Ele não só controla a natureza, os pássaros, a comida, tudo aquilo que cada um deseja e precisa, como também a minha e a sua vida, irmão. Porque Ele nos formou a sua imagem e semelhança. E Ele está dizendo aqui no versículo 32, portanto, não se preocupe, porque se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida do tempo e das coisas, de tudo lá fora, Ele conhece cada fio de cabelo que tem na minha e na sua cabeça. Portanto, Ele diz, olha, qualquer que me confessar então diante dos homens, eu confessarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, irmão, não há como eu e você seguirmos a nossa vida sem aceitarmos a Jesus, sem o declararmos, sem confessarmos a Ele, né, toda a nossa vida. Não há como eu e você seguirmos
caminho sem Jesus, irmão. Porque ou eu e você seguimos com o Senhor, ou como diz a palavra aqui, Ele também nos negará. Aquele que aceita o Senhor, aquele que deseja, olha, qualquer que me confessar diante dos homens, qualquer que me receber diante dos homens, qualquer que me quiser bem diante dos homens, eu também desejarei o bem diante do meu Pai. Mas aquele que não, eu também não. É simples a palavra, irmão. É sim, sim, não, não. Mas a Bíblia está dizendo aqui, já coloco encerrando daqui a pouco. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, diz Jesus. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim para pôr em disseção o homem contra o seu pai, e a filha com a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão muitas das vezes os seus familiares. Louvado seja Deus. Ou familiares, ou muitas vezes irmãos da igreja, amém? O desacordo, o desencontro. O pai desejou servir ao Senhor, mas a mãe não quer. O pai será salvo, mas a mãe estará perdida. Um irmão resolveu aceitar Jesus, seguir uma nova vida, será salvo por Cristo naquele grande dia. Mas outro irmão não desejou, irmão. Isso muitas vezes vai criar discórdia, isso muitas vezes vai criar discussão, na verdade. Não deveria, porque aquele que teve os olhos espirituais abertos vai querer dizer: olha, Jesus me curou, olha, aquilo que eu sentia não tem mais, aquilo passou, aquilo mudou, olha, você precisa entender isso que eu vivo. Ah, não quero isso não, eu quero seguir minha vida, eu quero seguir minha balada, eu quero seguir, gastar meu dinheiro com outras coisas, eu quero, né? E muitos pensam assim, irmão. É verdade? Enquanto outro irmão, olha, eu dou graças a Deus que hoje eu não bebo mais, que hoje eu não consumo mais, que hoje eu não faço isso mais. Ah, eu louvo a Deus porque antes eu fazia isso e hoje eu não faço mais. Deus me curou, me salvou, me libertou. A pessoa está, olha, as estrelas dos olhos caíram. Aquela vida, aquele semblante de depressão, aquele espírito de suicídio, não é verdade? Aquela doença crônica, tudo aquilo mudou na vida do irmão, mas o outro não quer nem saber. O que vai acontecer, meu irmão? Um será levado para um caminho e outro para o outro. Está dizendo aqui, olha, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, disse Jesus. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Louvado seja Deus. Tem pessoas que idolatram o cônjuge, tem pessoas que idolatram o próprio filho. Ai, porque não sei o que, se eu for meu filho, eu morro. E se você fizer não sei o que para o próprio seu filho e morrer sem Cristo, morrerá mesmo, eternamente. Porque não adianta nada o Senhor fazer todas as coisas. A Bíblia diz, lembrando aqui a passagem de Abraão, que na sua velhice, a Bíblia diz que Jesus, que Deus operou na vida de Abraão e deu a ele um filho na velhice. E ele ficou muito feliz. Sara já tinha quase 100 anos, na verdade. Lembrando rápido essa passagem. E a Bíblia diz que quando Isaac então nasceu e tudo, o Senhor chamou ali e falou para ele: Abraão, agora vai e toma o teu filho e oferece ele holocausto e tal, no morro tal, que eu te mostrarei tal. O Senhor queria saber se o filho da velhice de Abraão era mais importante do que ele. Não é verdade? E ali Abraão foi provado.
levou ali o cutelo, subiu o morro, levou lá a ovelha, levou lá o filho, desculpa, as lenhas. Mas cadê a ovelha? Tem a lenha, tem tudo, pai. Tem tudo aqui, mas não tem a ovelha, não tem a lenha, não tem a ovelha. E chegando lá, quando Abraão realmente ia empurrar o filho, matar o filho, Deus bradou do alto céu, dizendo: Abraão, não faça esse mal, porque agora sei que verdadeiramente temes a Deus. Olha que palavra forte, na verdade. Os nossos filhos são bênçãos, a nossa família é bênção, o nosso cônjuge é bênção, mas não podem estar à frente de Deus, irmão, em nada, porque Deus não nos colocou em segundo e terceiro plano. Quando Ele ali morreu na cruz do Calvário, Ele derramou todo o seu sangue por amor a mim e a sua vida. Ó, está dizendo assim: quem receber a vós, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe ao que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado a um destes pequenos, que seja sequer um copo de água fria, em nome de discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Louvado seja Deus. O Senhor estava dizendo: olha, haverá recompensa. Olha, toda essa dificuldade na missão, na inimizade, né, que vai acontecer, na perseguição, na oposição que vai acontecer, haverá uma recompensa divina. Porque até esse menor que oferece um copo de água, até esse que deu, que ajudou, não perderá o seu galardão. Louvado seja Deus. É a recompensa do Senhor. Aquele que ensinou, aquele que ajudou, aquele que levou a palavra e que fez aquilo que o Senhor assim ordenou e que deu a ele a missão, o Senhor há de recompensar, irmão. Não que você tenhamos que fazer alguma coisa por recompensa, porque Ele falou ali antes: olha, de graça, receber de graça você dá, mas faça, porque existe uma recompensa divina. Faça como gratidão, faça como por amor, porque foi por amor. E o Senhor estava instruindo o pessoal ali, os seus discípulos, para ir diante dos judeus. Mas é interessante que depois que Jesus, depois da cruz, né, da ressurreição, depois da morte e ressurreição de Cristo, o Senhor lá no Evangelho de Marcos tem ali a passagem, capítulo 16, versículo 15 diante, da grande comissão. Ele diz: olha, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Sobre os enfermos colocarão as mãos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado essas coisas, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E louvado seja Deus. E a Bíblia diz: e eles então, partindo dali, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas.
mas também deixou uma missão para uma grande comissão, para uma grande quantidade daqueles que têm conhecimento, de levar a palavra, irmão. Aqueles que se encontram abandonados, aqueles que se encontram fadigados, aqueles que se encontram em desespero, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram, com problemas diversos nos lares, com filhos, muitas vezes nas drogas, ou nos hospitais, ou problemas de casamento. O Senhor nos enviou, irmão, para enviar a sua palavra, para anunciar as boas novas do reino de Deus, irmão. Porque a justiça virá de Deus, porque a justiça virá do Senhor, e aquele que o receber, e aquele que o confessar, e aquele que compreender o seu chamado, irmão, receberá do Senhor, irmão, o galardão ao tempo certo. Amém? Vou estar orando nessa noite, encerrando. Deus, nós te louvamos. Glória a Deus. Te bendizemos o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por a tua palavra. Obrigado, meu Deus, que é o Senhor que toca nos nossos corações. É o Senhor, meu Deus, que fala no culto, no escondido. É o Senhor que conhece, Deus, os de perto, os de longe. É o Senhor, meu Pai, que vai nas profundezas do coração. Deus, obrigado, meu Pai, que a tua palavra diz que antes de sair uma palavra da nossa boca, tudo o Senhor sabe. O Senhor sabe, Pai, o que nós vamos orar agora. O Senhor sabe o que nós estamos pensando agora. Deus, obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, e não há outro como tu, não há outro além de ti. Nos visita, Deus, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Visita aqueles que andam angustiados, visita aqueles que andam abatidos, visita aqueles que andam desesperançosos. Deus, porque o Senhor é o Deus da esperança, porque o Senhor é o Deus do renovo, porque o Senhor é o Deus de surpresa, porque do Senhor, Pai, que vem o teu Santo Espírito, Deus, para agir sobre nós. Deus, consola os corações, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus, é mais um fim de ano. Deus, que se passe e muitos ainda se sentem só. Às vezes estão rodeados de muitas pessoas, mas se sentem só. Deus, é porque falta, Pai. Deus, o Senhor, para entrar nessas vidas, meu Senhor. Deus, porque falta essas vidas convidarem a Ti, Senhor. Deus, para que o Senhor venha entrar, porque o Senhor está à porta e bate. Deus, é aquele que ouve a Tua voz, meu Senhor, e aquele que abre a porta, o Senhor entra e visita. Deus, e o Senhor faz morada. Faça morada, Pai, nesses corações. Deus, que o Senhor venha se revelar a cada um, que o Senhor venha convencer a cada um do pecado, da justiça, do juízo, porque o Senhor é bom. Deus, porque a Tua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor revela em nós, Pai. Deus, não o que nós queremos, mas o que o Senhor deseja de melhor para nós. Deus, olha para nossas vidas, meu Senhor. Cuida da nossa casa, do nosso lar. Deus, em nome de Jesus, da nossa caminhada, guarda a nossa entrada, a nossa saída, onde formos, meu Senhor. Nos livra do homem mau, do homem perverso, do homem sanguinário, salteador, joga por terra todo espírito do mal, todo levante de Satanás, joga por terra. No nome de Jesus, nos abençoa, Pai, com a destra da Tua justiça, Senhor. Deus, que seja o Senhor, Pai, sobre nós, em tudo o que formos fazer, em tudo o que pensarmos, Pai, em tudo o que antes de agirmos, Senhor, o Senhor vem estar sobre nós, Pai, para nos conduzir, Pai, para irmos aonde o Senhor assim desejar, Pai, no nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai,